12 sejam todos muito bem-vindos à nossa live da cura de hoje. É com muita alegria que nós iniciamos mais um bate-papo, trazendo conhecimentos milenares, trazendo uma sabedoria antiga, uma sabedoria ancestral para o nosso dia a dia atual, né? Trazendo conhecimentos que vão servir apenas como autoconhecimento, para que você possa ser cientista de si mesma, de si mesmo, para que você possa se investigar e começar a perceber que muitos dos sintomas, somatizações, doenças ou até características mesmo do nosso corpo, eles estão só pedindo atenção. Eles estão só pedindo que você observe coisas que talvez você não tenha observado no seu dia a dia, né? Então, o nosso corpo, gente, tem uma sabedoria muito, muito infinita. E tudo que a gente não consegue elaborar, vamos dizer assim, tudo que a gente não consegue resolver, né, em outras esferas, vem somatizando no corpo. Ou seja, qualquer dor, qualquer doença, qualquer somatização, ela é só um pedido de socorro do seu corpo. É só um pedido de alerta para que você observe emoções que precisam ser vistas, para que você observe padrões de pensamento, crenças e tudo mais que precisam ser acolhidas e muitas vezes ressignificadas. Você já notou que muitas doenças, né, que são consideradas até hereditárias, elas carregam em si uma informação de que a gente está repetindo um padrão dos ancestrais, né? Então, eu quero que você só reflita, né? Então, a intenção dessa live da cura é trazer uma provocação mesmo para a gente se autoanalisar, para a gente se observar lá no íntimo, porque muitas das causas que eu vou trazer aqui, às vezes não são óbvias. Muitas das questões que eu já analisei com os meus próprios sintomas, e acreditem, gente, eu faço isso diariamente. Às vezes não é óbvio, às vezes está num ponto cego, às vezes está num padrão que eu estou negando de observar. E quando eu olho, entendo e acesso essa informação, eu tenho sim a oportunidade de me curar, de mudar esse padrão que no seu devido tempo vai trazer saúde, longevidade, vitalidade, energia, disposição, que é tudo que a gente busca na nossa vida, né? Então sejam todas muito bem-vindas, muito bem-vindos. Bom dia, Deusa. A Josi aqui com a gente, Marisa, querida. Ai, que linda, entrou. Sejam bem-vindas, gente. O intuito dessa live é ficar gravado para autoconhecimento, para que possa chegar essa mensagem para quem precisa receber. Então, eu sempre abro uma caixinha, né? Ou vou pedindo para as clientes, amigas, pessoas que normalmente eu já tenho contato, me mandem quais são as questões que elas estão de fato querendo resolver. Porque o intuito dessa live da cura é que a gente de fato queira resolver, né? Então, Jéssica Leite, linda, maravilhosa, seja bem-vinda. Ai, que delícia. Raul Cacau está aqui na nossa live, que delícia. Um beijo, Nadine, deusa maravilhosa. Gente, muito feliz de estar fazendo essa live da cura, que foi esse chamado de estar compartilhando mais conhecimento, porque muitas vezes, não sei quem se identifica aí, muitas vezes a gente estuda, faz um monte de cursos, um monte de formações e a gente começa a ter muito conhecimento, muitas práticas até que a gente incorpora no nosso dia a dia, mas a gente não compartilha. Então, confessando aqui para vocês, essa live da cura, ela veio como um chamado de compartilhar o que eu venho aprendendo, o que eu venho praticando há alguns anos, né? E isso é muito interessante porque em todos os lugares que eu já trabalhei, em grupos que eu me relaciono, é muito comum,
vir justo para mim alguém falar assim: nossa, mas eu tava com uma dor de cabeça, e eu sofro há anos de uma questão crônica e tudo mais. Nossa, eu tomo remédio há não sei quantos anos por conta disso. E aí é muito mais forte que eu fazer a pergunta. E você já buscou entender, de repente, o que teu corpo está querendo te trazer com isso? Você já buscou entender que pode ser, né, que o que teu corpo está expressando fisicamente em forma de doença não seja um pedido de socorro para que você olhe para outras áreas que talvez você não tenha conseguido olhar? Então a ideia é essa, tá? Para que você possa amorosamente receber essas informações e fazer uma autoanálise. Então o objetivo é que você possa receber a informação disso que eu venho estudado, que eu venho praticado, porque mais do que estudar é a gente praticar, é a gente se usar da medicina que a gente serve, né? Se usar do conhecimento. E eu gosto muito de uma expressão, né, que diz que realmente um conhecimento, se não é aplicado, muitas vezes ele é só uma informação. Ele não serve para nada. E o que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma sabedoria ancestral, uma sabedoria que povos milenares, né, vêm se utilizando e que de fato tem ajudado assim a sanar doenças, tem ajudado a realmente trazer saúde e plenitude para a vida de cada uma dessas pessoas que se usa desses recursos. Então, o convite, como eu falei, é a gente se autoanalisar e ver que o que você tem com recorrência, que as dores, as somatizações, elas não são normais. E um protesto também que eu venho trazendo com essa visão, né, da linguagem do corpo egípcia, né, a metafísica da saúde, é um protesto de que a nossa sociedade, ela normalizou a doença, ela normalizou os sintomas. Então a gente começa a achar que é normal a gente viver doente, que é normal a gente já despender até recursos financeiros para estar sempre tratando doenças. Claro, gente, toda doença vai precisar ser tratada, cada uma no seu grau, com as ferramentas disponíveis. Mas o convite é para que a gente possa observar a doença como uma informação do inconsciente. O nosso corpo, ele é sabiamente, né, assim, uma ferramenta, um veículo de comunicação da nossa alma. Então já vamos ficando com essa informação. O seu corpo, ele está comunicando uma mensagem que está na sua alma. E como a gente não consegue entender ou ler a alma, o que a gente precisa? Observar o corpo e ficar atento aos sinais que esse corpo vem trazendo. Então, sem mais delongas, queria só explicar um pouquinho, né, da intenção dessa live. Eu espero que quem receba esse conhecimento possa se abrir para se auto-investigar, se auto-analisar sobre esses sintomas que eu vou trazer, tá? E respondendo, hoje, né, me mandaram algumas questões como conjuntivite, blefarite, deixa eu ver o que mais que nós vamos trazer aqui hoje. Mau hálito, que é a halitose, que esse não deu tempo de responder na live passada. Nariz trancado ou a congestão nasal, o que significa? Mioma no útero, pedras nos rins, enxaqueca, foliculite, bronquite, sinusite e intolerância à lactose. E o último tema que me mandaram depois também, hemofilia. Então são esses os temas da nossa live da cura de hoje. Então, começando já, né, pelos olhos. Vamos começar pelos olhos, né? Ai, para os antigos egípcios, gente, os olhos, eles são os portais da alma, né? É uma frase até comum, né, que os seus olhos são as janelas da sua alma, né? E sim, é uma sabedoria ancestral. E os olhos, eles são também esses portais da percepção espiritual. Então, quando ocorre qualquer inflamação nos olhos,
a um conflito interno entre o que a pessoa vê e o que ela gostaria de ver, e entre o que ela de fato enxerga e o que ela de fato precisaria enxergar. Então é como se qualquer coisa que impeça a nossa visão de estar clara, de estar sendo, né, nítida, nossa visão ela tem que ser nítida. Os nossos olhos não foram feitos para terem problemas. Os nossos olhos foram feitos perfeitos, né? Então, qualquer problema, inflamação ou infecção, já de modo genérico, trazendo a informação, inflamação ou infecção significam raiva, significam coisas que precisam ser liberadas. Daí, aí de acordo com cada área onde ocorre a inflamação, tem uma informação mais precisa para traduzir. Então, essa inflamação nos olhos, né? Porque a conjuntivite, ela é uma inflamação nos olhos. O que ela significa? A conjuntivite, ela está trazendo para a gente, quando a gente se depara com esse sintoma, uma recusa inconsciente de enxergar uma verdade, uma raiva reprimida por algo que se viu ou que se descobriu, desejo de fechar os olhos para uma realidade dolorosa e também sensibilidade espiritual elevada sem o devido acolhimento. Então, o que acontece? Olha que interessante a gente entender isso, né? Já que os nossos olhos são esses portais, né? Essas janelas da nossa alma, e é a forma com que a gente enxerga o mundo, né? Ele precisa estar claro, precisa estar limpo. E tudo que a gente vê que a gente não gosta, de alguma forma começa a gerar um problema. Porque quando eu nego, o meu corpo ele recebe pela vibração, pela frequência, o que eu estou sentindo. Gente, entendam isso. O nosso corpo ele só recebe a informação que está no nosso mental, que está no nosso emocional. Então, né, reforçando aqui, sim, a conjuntivite é uma negação, uma recusa de se ver com clareza. É uma recusa de encarar alguma verdade. Então, pode observar que vai ser comum acontecer a conjuntivite logo após algo que você viu e não gostou de ver. Logo algo que de repente você descobriu e ficou meio frustrado com aquilo ou frustrada com aquilo, né? Algo que te gerou um desconforto em encarar. E aí, como eu não quero encarar, os meus olhos arrumam um jeito de se fecharem, né? Ou de ficarem ali sob cuidados, assim eu não preciso ver o que precisa ser visto. E na mesma linha, né? Na mesma sequência, até aproveitando, né? É, também ainda pode simbolizar injustiças não digeridas, conflitos afetivos, né? Então, entre o que a pessoa está sentindo e o que está acontecendo. Então, é um conflito afetivo, por exemplo. Se eu não estou querendo ver aquilo, eu me nego a encarar, às vezes, sentimentos negativos, né? Então, na mesma linha, vem a blefarite, que eu nem sabia o que era, gente. Eu fui até pesquisar. A blefarite é uma infecção nas pálpebras, né? Que está completamente ali ao redor dos olhos, né? Que está ligada aos olhos, que também seria como se fosse a nossa proteção da visão, né? Então é nessa mesma linha, por isso que eu já trouxe os dois na sequência. E a pessoa que me mandou, né, esses sintomas, teve os dois ao mesmo tempo. Ela teve tanto a blefarite quanto a conjuntivite juntas, né? Uma infecção nos olhos e uma inflamação nas pálpebras. Então, o que significa, né, as pálpebras? É o controle da visão espiritual e emocional. Então, quando tem uma inflamação ali, é um sinal de que a pessoa está resistindo a fechar os olhos para o que a sobrecarrega. Ou seja, ela está tendo dificuldade de descansar diante do que se vê e diante do que sente. Então, qual que é uma causa emocional disso? Vigilância excessiva, medo de ser enganado ou traído, uma tensão constante diante de algo que se repete. Também simboliza, né, a pálpebra, gente,
pálpebra cansada, né? É muito comum, aí as pálpebras vão ficando caídas, isso simboliza esse cansaço, porque como a pálpebra controla o que o olho vê, porque com a pálpebra a gente pode fechar os olhos ou abrir os olhos, ela está num excesso de vigilância, como se a pálpebra fosse o vigia dos seus olhos, o vigia do que você vê. Então, olha que interessante. Quando a gente está em tensão constante, essa pálpebra se sobrecarrega. Imagina um vigia humano trabalhando 24 horas por dia sem parar. Então, também a falta de descanso, a falta do sono adequado para repor essa energia, né? Também faz com que isso vá sobrecarregando esse excesso de controle através dos olhos, né? E significa também uma autocobrança, né? Então, a pálpebra pesada também é uma autocobrança muito grande, né? Ou seja, a pessoa ela não descansa para poder vigiar tudo, para poder estar no controle de tudo, né? E ainda é uma tentativa inconsciente de controlar as coisas que ela vê. E nós já vamos destruir e descriar essa crença, né, gente? Porque a gente não tem controle de nada. Então, diante muitas vezes do que a gente encara e vê, é necessário descansar, porque não cabe a nós fazer nada em determinados momentos. Tem momentos em que a gente precisa agir, mas tem momentos em que a gente só precisa aceitar. Então, quais que são as falas de cura? Gosto muito de já na sequência trazer a fala de cura para quem trouxe o sintoma, né? O que que acontece? Quando você entende a causa, você pode curar, né? Com uma intenção de verdade mudar esse padrão de comportamento. Então, olha só que interessante, né? Você pode escolher aceitar o que você vê. Então você pode criar seus mantras, né? Eu deixo algumas sugestões de mantra, mas eu posso sugerir de verdade que você crie o que faça sentido para você. Então eu aceito o que eu vejo e confio, né? Que tudo está sendo cuidado e eu não preciso ficar em vigilância constante, né? E quanto às pálpebras, né? Eu posso descansar e relaxar mais. Eu não preciso controlar tudo o que eu vejo. Tudo não precisa estar ao controle dos meus olhos. E eu sugiro que você vá criando daí os seus mantras conforme o teu entendimento, porque é como chega isso para você, é como ressoa com o teu sintoma. Então, seguindo, outro tema que nós vamos trabalhar hoje. Eu vou deixar uma frase que eu gostei muito também ainda de afirmação de cura para conjuntivite, tá, gente? Eu vejo tudo com aceitação, clareza e sabedoria. E eu libero os julgamentos e acolho a verdade com amor. Usa essas afirmações e cria as suas, que isso vai poder ir ressignificando aí dentro como você vê a vida. E nós vamos trabalhar agora mais temas. A halitose ou mau hálito, né? O que significa? É o acúmulo de pensamentos negativos não expressos. A pessoa ela não consegue comunicar de forma fluida, guarda mágoas, raiva e palavras entaladas. O que significa isso, gente? Você já reparou que tem pessoas, eu não sei se já aconteceu com você, eu já tive momentos da minha vida onde eu já percebi isso, que eu tinha acabado de escovar os dentes. Eu tinha acabado de fazer toda uma completa higiene bucal ali, fio dental, deixa até aquele, esqueci, aquele que dá um cheirinho, né? Você passa ali tudo, deixa tudo cheirosinho e daqui a pouco parece que vem um gosto ruim na boca. Depois de saber dessa causa, eu passei a me analisar e sim, quando a gente não expressa alguns pensamentos negativos, até alguns julgamentos sobre algumas questões que acontecem ou pessoas, isso fica aqui na nossa boca. É como se ficasse na garganta e na boca essa toxicidade do que precisaria ser liberado. E é óbvio, gente, que a solução não é sair falando coisas negativas para as pessoas,
mas de você ter um espaço de acolher o que você sentiu e se expressar, mesmo que seja para você mesmo. Mesmo que você fale sozinho, do tipo, eu não gostei daquilo que aquela pessoa me falou, não foi justo, não tá certo, é, não achei saudável isso, né? Você pode usar suas palavras aí mais fortes para se expressar. Isso vai liberar isso da tua garganta e vai fazer com que não fique gerando mau hálito. E seguindo ainda de forma mais completa, pela metafísica da saúde, é, o mau hálito significa emoções tóxicas que se manifestam pelo ar que sai. Falta de leveza na forma de se posicionar no mundo, né? Pela visão egípcia, o hálito, ele significa o sopro da alma. Olha que forte, né? Então, o nosso hálito é o nosso sopro da alma. Então, quando ele está impuro, ele mostra conflitos com a própria verdade e dificuldade em se mostrar. Então agora vocês já sabem que o nosso hálito é o sopro da nossa alma. Então analisem aí se o sopro da sua alma está saindo com frescor, com leveza, né, de forma agradável, ou se ele está um pouquinho mais denso, mais tóxico, né, com um sabor meio ruim. Isso significa que você só precisa purificar essas emoções que estão causando isso. Então, todo pensamento negativo, ressignifica, observa o que você estava pensando antes de se dar conta que estava com mau hálito, né? E verifique que isso, o que isso traz para você ressignificar, porque é sempre um convite para você se transformar, para você ressignificar. Agora, sabendo disso, eu tenho certeza que você vai se observar para que isso não seja constante. Pode acontecer, você traz para a consciência, limpa o que está sujo aí de pensamentos negativos, de expressões não ditas. Se tiver oportunidade, se expresse com leveza, para que você não fique tendo que ficar com um mau hálito. E uma afirmação de cura para o mau hálito é: minha palavra é doce, verdadeira e livre. Expresso com leveza quem eu sou. Lindo, né? Então, quem depois quiser, gente, me lembra que eu mando com o maior prazer do mundo. Ai, meu Deus, aqui ao vivo é assim, gente, quase derrubei o celular. Que eu mando com todo o prazer do mundo as afirmações para você anotar, para você, né, poder usar em casa, repetir várias vezes, colocar no post-it, pôr na geladeira, no espelho do banheiro, em um local no celular, para você lembrar com frequência, até você curar esse padrão. E agora eu vou responder também mais uma que me mandaram na live passada, que não deu tempo de responder, que é sobre a congestão nasal, o nariz trancado. O nariz, pela linguagem do corpo egípcia, ele significa o nosso ego, né? Então, você já reparou que quando a gente tá assim, querendo se afirmar ou com uma certa arrogância ou soberba, a gente tende a empinar o nariz, a gente tende a falar com o nariz bem erguido para que as pessoas possam ver que a gente está se impondo. Isso é sobre o nosso ego. Então se observe, toda vez que você tiver de nariz empinado, literalmente você está normalmente agindo muito mais pelo ego. E pelos conhecimentos da Cristina Cairo, nos volumes dos seus livros e nos cursos, ela ensina que o nariz trancado, ele é uma rejeição de alguém ou de algo que se aproxima. É o medo de viver novas situações. Já profundo. Pela metafísica da saúde, é um sentimento de estar sendo invadido, uma dificuldade em aceitar mudanças, né? Pela sabedoria egípcia, o nariz ele é o portal da respiração vital, ou seja, quando tranca, a vida perde a fluidez, a pessoa se fecha para o novo. Então, quem mandou aí sobre o nariz trancado provavelmente muitas mudanças estão chegando diante desse momento da sua vida e de alguma forma inconsciente você está se recusando a fluir diante do novo, está se recusando a literalmente respirar novos ares. Olha como faz sentido. Se o nosso nariz ele é o responsável por receber esse ar novo que entra na nossa vida,
Quando ele está trancado, por ego, eu estou me recusando a permitir que o novo flua em mim. Então, frase de afirmação para quem com frequência ou diante de algumas situações específicas tem essa congestão nasal ou nariz trancado. Respiro a vida com confiança. Deixo o novo entrar com leveza. Então já aproveito aqui, convido a todos. Vamos fazer uma respiração profunda? Vamos deixar esse novo entrar? Faça uma respiração intencional e presente pelo nariz, puxando o ar com muita força pelas narinas, mas também com muita suavidade e amorosidade. Vamos juntos? Olha que delícia. Já dá até uma leveza, né? E quando a gente puxa o ar novo pelas narinas, naturalmente a gente vai ter vontade de soltar o ar velho, inclusive pela boca. Então o convite é: puxa esse ar que vem para trazer fluxo e fluidez, puxa o novo pelas narinas e deixa sair pela boca o ar que já não serve mais, que são de padrões do passado, que não ressoam mais com o seu novo momento de vida. Então, lembra conscientemente de fazer isso sempre que você precisar. Então, sempre que tiver congestão nasal, você afirma: respiro a vida com confiança, deixo o novo entrar com leveza. Maravilhoso, né? Agora, vou trazer uma outra questão que é muito profunda, que é o mioma no útero, né? Essa questão me veio forte porque, como eu trabalho com um círculo de mulheres e a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres, a gente costuma ter muitos sintomas que são nos nossos órgãos que caracterizam o nosso feminino, né? Como útero, né? Mamas, né? Então são muitas questões, todas as questões que são relativas ao feminino, elas representam uma mágoa oculta, uma profunda, como que eu posso dizer, de repente, tristeza ou ressentimento em relação ao feminino. E pode ser em relação ao próprio feminino, como ao feminino ancestral, como, né, das nossas ancestrais, em relação à mãe, à avó ou qualquer ancestral do sistema familiar que veio antes, como tias, tia-avó, alguém ali do sistema. Pode ter uma mágoa inconsciente com esse feminino, né? Então, o mioma no útero, pelos estudos da Cristina Cairo, eles significam mágoas profundas relacionadas a perdas afetivas, relacionamentos antigos ou também a maternidade frustrada. Pela metafísica da saúde, é a criatividade bloqueada, a dor feminina que foi internalizada com o desejo de gerar algo, seja um filho, um projeto, uma nova fase, um novo negócio, mas sem permissão interna. Então, quando uma mulher ela apresenta um mioma no útero, além de ter mágoas profundas em relação a perdas afetivas, ela pode ter uma não permissão de gerar a vida através, né, sejam de projetos, negócios ou até mesmo a maternidade física, de gerar um filho ou mais filhos, né? Pela sabedoria egípcia, os miomas são filhos emocionais não nascidos e representam a energia vital reprimida no templo da criação da mulher. Então, olha que profundo isso, né? O mioma no útero é um filho emocional não nascido. É uma energia vital que foi reprimida nesse templo de criação, né? Então, o nosso útero, falando em nome de todas as mulheres, o nosso útero é sim um templo de criação. Então, sim, gente, se a gente não cura mágoas de não ter conseguido fazer algo que queria, um sonho de trazer um projeto, de trazer um negócio, de fazer algo que tinha vontade e acabou reprimindo, sim, isso não curado pode se transformar num mioma. Então, trazer esse conhecimento é para que você, principalmente mulher,
Quando tiver qualquer frustração, mágoa, muito profunda em relação a perdas afetivas, relacionamentos do passado, maternidade frustrada, né? Seja maternidade física ou de projetos, faça um processo terapêutico, se acolha, né? Se planeja para fazer esse projeto sair de você, para que você possa criar em outro momento. Mas não deixa isso quieto, gente, não deixa isso somatizar, porque sim, isso pode acabar acarretando um mioma no útero, né? Então, qual é a afirmação de cura para quem, né, já teve ou está tratando um mioma no útero? Sou livre para criar e gestar novos começos. Meu útero é sagrado e fértil de amor. Usa esse mantra, usa essa afirmação e começa a se dar permissão para criar. Começa a se liberar para ser essa potência criadora que você já é, mulher. Vamos mais? Vamos mais? Vou falar sobre a pedra nos rins. É um tema até bem comum, né? Muitas pessoas já tiveram, tem alguém na família, né? E conhece alguém próximo que tem ou que está tratando, porque até se normalizou ter pedra no rim, né? Mas ela tem um significado muito forte, gente. A pedra, né? Vamos primeiro pelo conceito óbvio da pedra, né? O que é a pedra? É algo duro, cristalizado, é algo sólido, né? Então já mostra aí alguma certa rigidez. Mas, segundo a Cristina Cairo, a pedra nos rins é uma raiva cristalizada contra situações familiares ou afetivas. É uma dificuldade em filtrar o que vale a pena emocionalmente. Porque os rins, eles são filtros no nosso organismo, né? Então, quando se cristaliza uma pedra ali nos rins, significa que eu não estou conseguindo filtrar. Então, tem uma rigidez em filtrar até as emoções, né? Cristaliza ali uma raiva, uma questão que não foi emocionalmente bem digerida. Então, fica essa pedrinha ou essas pedrinhas nos rins. Pela metafísica da saúde, é o medo de soltar mágoas e falta de perdão que se calcifica. Segundo os antigos egípcios, os rins são os filtros dos sentimentos. Então, quando surgem pedras, é porque os sentimentos pesados se acumularam e não foram dissolvidos. Olha que forte, né? Então, o nosso rim tem a função de filtrar, só que não é só filtrar o que o nosso corpo processa, é filtrar também os nossos sentimentos. Então, toda vez que se acumulam sentimentos pesados que não puderam ser devidamente liberados, eles podem estar pesando os rins. E aí eles vão calcificando e se tornando as pedrinhas nos rins. Vamos liberar, gente, esses sentimentos pesados para não precisar calcificar, para a gente não precisar criar pedrinhas ali para mostrar que tem isso. Então libera isso antes de calcificar. Se calcificar, vai ter que tratar, vai ter que tirar em muitos casos, né? Mas por isso que, olha que interessante, né? Como é recomendado pelos médicos tomar muita água e se apresenta, né, pela medicina que a gente conhece, né, como às vezes até uma pessoa que normalmente não tem um hábito de hidratação com frequência, que é aquela pessoa que não ingere a quantidade necessária de água que o corpo precisa, né, trazendo aí esse link. O que são as águas? As águas são as nossas emoções. Então, uma pessoa que ela não coloca novas emoções no corpo, ela tá ali ainda retendo emoções antigas, né? Sentimentos pesados que calcificaram. Então, olha como faz sentido, né? Então, vamos pôr novas águas nesse corpo, hidratar muito bem esse corpo e sim, né, dissolver esses sentimentos que não foram filtrados para que essas pedrinhas possam ser expelidas até naturalmente. Qual é a afirmação de cura para pedra nos rins? Libero o passado com amor. Escolho purificar meus sentimentos e confiar. E vamos para o próximo tema, gente? Enxaqueca. Enxaqueca. O que significa a enxaqueca? É algo que também muitas pessoas que apresentam dores de cabeça acabam acarretando, né? Como se fosse
um novo estágio, né, da dor de cabeça. Como a pessoa já vai apresentando por muito tempo, normalmente ela começa a ter enxaqueca. Ela significa, né, uma pressão interna por perfeição, controle e também uma autocobrança exagerada. Então, toda pessoa que sofre de enxaqueca normalmente é aquela pessoa que ela mesma se cobra demais. Não é uma pressão externa, não é uma pessoa que tem uma imposição de fora para fazer uma pressão por se exigir algo muito bem feito, com excelência. Não. É uma pressão que a própria pessoa coloca sobre si mesma, de ser perfeita, né, de fazer tudo com muito esmero e excelência. Claro, gente, que fazer isso é bom, mas esse excesso, ele é um desequilíbrio. Então, esse excesso de autocobrança é que gera enxaqueca. E pela metafísica da saúde, é um conflito entre o que se quer fazer e o que se deve fazer. Então, aquela pessoa que já se colocou tanta coisa, ela se cobra tanto e ela tem tanta regra para ela mesma, que às vezes ela não consegue fazer o que de verdade ela teria vontade, o que ela tem gosto por fazer, sabe? Então ela vai se cobrando tanto que sobrecarrega em forma de enxaqueca. E pelos antigos egípcios, né, é como se a mente guerreira estivesse em luta. A dor é a forma de parar e olhar para si com mais compaixão. Então, quando tá doendo a cabeça, gente, eu tive muita enxaqueca na, na minha adolescência, ali, no início da minha vida adulta, quando na época eu trabalhava o dia todo, fazia faculdade, fazia outros cursos, estava sempre fazendo um monte de coisa. E faz tanto sentido, porque nessa época eu já comecei a olhar para algumas coisas de forma diferente, porque foram chegando para mim materiais, né? Como até já citei em outras lives, né? Eu recomendo muitos materiais da Louise Hay, né? A minha base de conhecimento veio da Louise Hay, com aquele livro maravilhoso com o título Você Pode Curar a Sua Vida. Depois, se alguém quiser, eu mando o link desse livro, né? Esse livro é maravilhoso. E continuando o trabalho que essa maravilhosa que já partiu, né, que a Louise Hay começou, a Cristina Caro vem nessa linha, aprofundando muito mais ainda os sintomas e as causas com base em conhecimentos milenares, né, como o conhecimento dos antigos egípcios. Então, eu me lembro muito bem que nessa época da minha vida onde eu tinha enxaqueca, era exatamente, eu me cobrava demais, eu me exigia uma perfeição muito rígida, né? Era um controle excessivo, uma autocobrança de forma muito exagerada e um conflito, porque eu queria estar fazendo uma coisa, mas estava fazendo outra, né? Muitas vezes eu queria estar me divertindo, descansando, relaxando, viajando, mas eu estava trabalhando, estudando, fazendo coisas que eu precisava fazer, mas não de fato o que eu queria fazer. E nessa época eu realmente tinha enxaquecas fortíssimas, daquelas mesmo de tomar medicamento controlado, indicado pelo médico ali, onde até a luz, o som me irritava. Chegava a doer tanto a minha cabeça que eu chegava assim ter que deitar, sabe, me cobrir, ficar no escuro, porque a própria luz me incomodava e os sons, muito barulho também. Então eu já cheguei a sentir muito forte na pele os sintomas de enxaqueca e sei o quanto é pesado. Então, vamos, né? Vamos entender que quando a gente está se cobrando demais, a gente precisa pegar leve, a gente precisa relaxar e ser mais amorosa consigo mesmo, né? E ser mais amoroso. Você é um homem também que talvez sofra de enxaqueca, né? Se exigir menos, pegar mais leve, né? E liberar esse excesso de pensamentos, esse excesso de cobrança mental. E a afirmação de cura para quem, né, tem esse sintoma de enxaqueca é: desfaço os nós mentais, permito-me descansar e ser leve. Muito bom, né? Vamos praticar? Agora, tem mais. Deixa eu ver, tem mais alguns sintomas aqui. Bora lá pro próximo. Nós vamos falar da foliculite.
Até quando me mandaram esse nome, eu falei, nossa, foliculite, o que é exatamente isso, né? Eu fui entender melhor, que é uma infecção em um ou mais bulbos onde o cabelo cresce, que são os folículos, né? E isso na pele, né? Onde os pelos crescem também, né? Então, ela é mais comum em pessoas que sofrem de acne, né? E muitos homens também sofrem de foliculite quando fazem a barba. Olha que interessante. E muitas mulheres trazem a foliculite quando se depilam, né? Então, ao tirar os pelos, principalmente da área íntima, até das axilas, pode ter como se fosse essa inflamação, essa infecção, né, nesses folículos. Então, essa é a foliculite. Olha que interessante, né? Pelos livros da Cristina Cairo, a foliculite significa uma irritação com pequenos detalhes, raiva contida que tenta sair pela pele. Interessante, né? Vamos observar aí o que gerou isso. Por que tem vezes que com o mesmo produto ou com a própria, com aquele Presto Barba, né, a Gillette ali, a pessoa tira os pelos e inflama. E tem vezes que não inflama. Como que tem uma explicação para isso? Né? Se você às vezes vai se depilar com os mesmos produtos e não causa nada, a pele fica perfeita, né, bem tranquila ali, macia, e ora ela fica toda irritada com essa inflamação, né, nesses folículos. Por que isso acontece? Olha que curioso. Então não é necessariamente o produto que você usou dessa vez, né? O creme de barbear lá que você usou para fazer a barba que vai gerar essa inflamação. É como você está se sentindo que vai fazer com que isso aflore. É, pelos antigos egípcios, a pele ela significa o limite entre o eu e o mundo, né? Então, ou seja, a única coisa que nos separa do resto de tudo é a nossa pele. A nossa pele ela dá um contorno, ela dá os limites. Então, o que isso significa? Quando tem uma inflamação na pele, significa que esse limite entre eu e os outros, entre eu e o mundo, ele está sendo ferido. É como se eu tivesse me sentindo desrespeitado nos meus limites. Olha que interessante. Então, pela metafísica da saúde, é uma autopunição inconsciente. Não se sentir bom o bastante e julgar-se por sua aparência. Então, quando aparece a foliculite, é porque provavelmente você está se julgando demais, não está se sentindo bom o suficiente, tem alguma irritação, alguma raiva contida aí que não foi expressa, que está querendo sair pela pele. Qual que é a afirmação para que a gente possa curar a foliculite? Amo e aceito minha pele e quem eu sou. Respeito meu corpo como templo divino. Anotou? Depois, se quiser, gente, eu mando essas afirmações para quem me mandou os sintomas, tá? Vamos lá. Seguindo com outro tema, bronquite. Ela significa conflitos familiares antigos, falta de afeto ou convivência com muita crítica. É um choro contido e tristeza que sufoca. Porque pelos antigos egípcios, o pulmão ele significa a morada da alma. Então, quando ele está inflamado, ele está pedindo por mais leveza e amor. Ou seja, né? O pulmão, gente, olha a função do pulmão no corpo humano, né? Então, quando o pulmão ele armazena toda a tristeza que a gente também não conseguiu, sabe, extravasar, não conseguiu tirar da gente. Então, ele armazena isso. E a bronquite, ela muitas vezes ela com frequência ela aparece nos primeiros anos da infância. Pode reparar. A bronquite ela aparece em crianças onde tem lares com muita crítica, lares inflamados, em casas onde tem muita briga, muita discussão, muito conflito e muitas vezes aquele silêncio absurdo. Então, a criança que cresce nesse ambiente, ou também de muita crítica, essa criança é como se ela desenvolve a bronquite, é como se ela tivesse guardada lá no pulmãozinho dela
um choro contido ou uma tristeza que sufoca. Então, qual que é a afirmação para quem ainda é adulto também, né, está sofrendo, né, os sintomas da bronquite? Eu me permito respirar amor. Solto toda a tristeza e me acolho com ternura. Próximo tema, sinusite. Sinusite, pela Cristina Cairo, é uma irritação com pessoas próximas, especialmente as do convívio familiar. Pela metafísica da saúde, é uma incapacidade de perdoar pequenas coisas. É como se não cheirasse bem o que está vivendo. Olha que interessante. Os antigos egípcios, eles traziam que a fronte entre os olhos e o nariz está bloqueada, porque é bem aqui, né? Quem sofre de sinusite sabe que aquele incômodo bem aqui, né? É, é uma é algo que é interno, que incomoda mesmo. Que é bem nessa área aqui, ó, entre o nosso chakra frontal e o laríngeo, né? Ele vem para baixo aqui do frontal, bem nessa região. Então, o que está acontecendo aí? Tem um bloqueio aqui, né? Então, tá impedindo a intuição de fluir com clareza. Então, a sinusite é quando a pessoa inconscientemente ela tá bloqueando a própria intuição, tá? Então, bora liberar essa irritação com as pessoas próximas. E você pode reparar que muita gente fala, né, que teve isso por causa daquilo, que eu tenho sinusite, eu tenho. Muitas pessoas também têm a rinite, que eu não vou falar aqui nessa live, mas por causa do pelo do gato, por causa do carpê, por causa do pólen, por causa de um monte de sintomas externos. Mas ela começa mesmo com essa irritação no âmbito íntimo, com pessoas do convívio familiar. Então você pode reparar que a sinusite vai atacar quando normalmente você estiver irritado ou logo após ter ocorrido alguma irritação com uma pessoa próxima, com uma pessoa do seu seio familiar, tá? Então, qual que é a afirmação para poder curar e ir curando e trabalhando a sinusite, né? Escolho a paz nas relações. Permito que minha intuição limpe meus caminhos. Vamos falar sobre a intolerância à lactose, gente? Isso é mais comum hoje em dia do que a gente gostaria, né? E se normalizou também a intolerância à lactose. O que eu vou trazer talvez seja um pouco até polêmico, né? Assim, porque como é muito comum, talvez as pessoas não tenham consciência que a causa, né, a causa lá do inconsciente desse sintoma é essa. Mas eu peço que vocês simplesmente aceitem a informação com respeito, com carinho e se autoanalisem e busquem profundamente aquela resposta que só tua alma sabe se faz sentido. Então, a intolerância à lactose, pela visão da Cristina Cairo, é a rejeição ao afeto materno ou a dificuldade de receber cuidados. Pela metafísica da saúde, é um conflito com o feminino nutridor. É a pessoa que sente que precisa se proteger do que deveria ser alimento. Pela visão egípcia, o leite, ele representa a nutrição emocional. Então, quando o corpo ele não tolera o leite, é um sinal de uma dor que não foi resolvida com a mãe interna ou com uma ancestral do sexo feminino. Trazendo mais consciência sobre esse tema, gente, né? De fato, né? A lactose, o leite, o que o leite simboliza? O leite simboliza literalmente essa nutrição de vida, né? O leite ele foi o nosso primeiro alimento. Vamos trazer essa consciência também, né? Então, quando a gente chega aqui nesse planeta, né? A gente nasceu de uma mãe e muitas vezes a gente foi alimentado por ela. Não em todos os casos, né? Mas o leite materno é o nosso primeiro alimento. E muitas vezes, né, quem foi criado por outra pessoa que não a mãe, né, teve ali o leite como primeiro alimento
independente se foi amamentado no peito ou não. Mas o leite, né, ele simboliza sim, né, a nutrição e o alimento materno, a nossa primeira nutrição nessa vida. Então, sim, a intolerância à lactose, ela é uma rejeição a esse afeto materno, a esse cuidado materno, né? Indo mais profundamente, é um conflito com quem me nutriu ou com alguma ancestral do sexo feminino. É como se a gente precisasse se proteger de quem deveria, pelo nosso conceito, ter a função de nos cuidar, ter a função de nos nutrir. É como se eu precisasse me proteger de quem me alimenta. Então, respira aí nessa informação, deixa acolher. Então, né, se você hoje enfrenta desafios, né, com intolerância à lactose, busca curas mais profundas, busca um processo terapêutico, talvez para trazer à luz, né, quais são as questões inconscientes que muitas vezes até a tua criança interna registrou, né, de forma totalmente inconsciente contra essa mãe ou quem deu o alimento nas primeiras fases aí da sua vida. E essas memórias, gente, elas não estão assim muitas vezes disponíveis, né? A gente normalmente não se lembra das primeiras memórias de infância. Então, uma terapia mais profunda, eu recomendo, ela pode ser a cura para sua intolerância à lactose. E como consteladora também fala, a constelação é uma ferramenta fantástica para te ajudar a dissolver aí qualquer nó que deveria que tem entre onde deveria ter um vínculo, né? Porque é natural o nosso vínculo com quem nos alimenta, o nosso vínculo com a mãe. Então, se tiver qualquer coisa aí entre esse vínculo, pode ser dissolvido com muito amor numa terapia como a constelação, por exemplo, tá? E vamos trazer a afirmação de cura para quem tem intolerância à lactose? Sou digno ou digna de receber amor e cuidado. Me nutro com alegria e confiança. E estamos chegando aí ao fim da live de hoje, trazendo mais um tema dos temas que me mandaram na caixinha. Hemofilia, né? Hoje vamos falar então sobre a hemofilia. Pela Cristina Cairo, é um sentimento profundo de impotência diante da vida. É uma dificuldade em fazer a energia da vida circular com fluidez. Pela metafísica da saúde, é uma sensação de que algo vital está impedido de acontecer. Algum trauma ancestral de perda ou luto, né? Pelos conhecimentos egípcios, o sangue, ele é o rio da vida. Quando ele coagula, é um sinal de que a pessoa sente que não pode se proteger de feridas profundas. Então vamos deixar esse rio da vida fluir como tem que ser, né? Vamos permitir que o fluxo da nossa energia vital ele esteja, né, no sentido certo e não estancando, coagulando. Vamos deixar que a nossa vida ela flua livremente, né, dentro e fora de nós. Então, para quem mandou, né, o tema hemofilia, vou trazer a afirmação de cura. Aceito o fluxo da vida com fé. Minha alma sabe se curar. Então, esses foram os sintomas que me mandaram na caixinha e que, com muita alegria, eu busquei com carinho, com muito cuidado, trazer essas informações para que você tome consciência, você se observe, se analise, né? Só reforçando aqui que todas as medicinas são complementares, né? Eu acredito que assim como está fora, está dentro, né? Então, todo sintoma que emerge, todo sintoma que nosso corpo físico expressa, ele é reflexo de um sintoma mais profundo interno. Como eu falo, né, um sintoma nos demais corpos, né? Então, se permita olhar com leveza, com clareza para esses sintomas.
né? Fique com a informação que pode te ajudar a ser um caminho de autodescoberta, de autoconhecimento. E nenhum sintoma, mesmo que ele seja recorrente, ele é seu. Então vamos desapegar desses sintomas que você acreditou que eram seus. Vamos destruir, descriar todo o padrão de doença que você vem carregando ao longo da sua jornada, porque você, como um ser, né, cheio de luz e de vida, você, como filho do Criador, como a pura expressão do divino na Terra, deveria estar pleno, saudável, feliz. Esse é o natural que nós deveríamos estar, gente, né? Então, qualquer sintoma, sim, é um sintoma de desequilíbrio que começa normalmente dentro de nós. Então, vamos equilibrar dentro, vamos limpar dentro, para que fora o nosso corpo possa manifestar apenas saúde, apenas fluidez, apenas energia, vitalidade, longevidade. Então, fechando aqui essa live da cura, para mim foi uma alegria, um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho desses conhecimentos ancestrais, dessa sabedoria milenar, com base nos antigos egípcios, na metafísica da saúde, nos ensinamentos da minha mestre Cristina Cairo, que trabalha com a linguagem do corpo egípcia e vários outros conhecimentos de psicanálise. Para mim, assim, é um servir. Então eu faço isso aqui com muito amor, com muita alegria. É a minha forma de agradecer e de transbordar por tudo que eu tenho recebido também da vida. Então, fico à disposição, né, para responder outros sintomas que vocês tenham, que talvez ouvindo essa live lembrem ou queiram saber mais de forma aprofundada. Fico à disposição para poder compartilhar também as afirmações de cura, para que você possa ir trabalhando conscientemente, né, essas causas que estão aí no inconsciente. Então, até a próxima live da cura, na próxima terça, às 12h12. Gratidão!